Capítulo 10, versículo 11. Está lá, Daniel 1:8. Diz assim a palavra do Senhor: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que se bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Havia a janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém, irmãos? Podeis assentar. Deus abençoe. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Daniel. Às vezes a gente comete um grande erro em pensar que toda a igreja às vezes tem conhecimento da história, né? E sabe como que foi, o que aconteceu com Daniel. Mas na verdade, Daniel era um adolescente da linhagem do povo de Judá, que era judeu. E houve uma guerra e ele foi levado cativo para a Babilônia. E o Império Babilônico era um dos maiores impérios de todos os tempos. Nunca houve um império tão poderoso e tão forte como o Império da Babilônia. E ele foi levado cativo, ele e mais alguns jovens, alguns adolescentes. Ele tinha entre 15 e 17 anos quando ele foi levado cativo. E Daniel tinha todo o motivo do mundo para se revoltar contra Deus. Ele era apenas um adolescente, já estava ali preso, condenado a servir pelo resto da sua vida, quando na verdade ele não era escravo. E o mais interessante da história de Daniel é que de todos os nossos heróis, todos os nossos profetas, é o único que a Bíblia não menciona nenhum tipo de pecado. A Bíblia não menciona pecado a Daniel. É claro que a gente sabe que o único que não pecou é Cristo, né? Toda a biografia só não está escrito, mas ele mesmo confessa, diz: nós pecamos contra Deus, nós e os nossos pais. Mas na verdade não tem nenhuma descrição de falha, de pecado feito por Daniel. E o que é que nós queremos mostrar aos irmãos hoje? Algumas decisões tomadas por Daniel. E decisão, irmão, é algo que está em mim e em você. A decisão da minha vida, da sua vida, não é tomada por Deus. Ela é tomada por mim e por você.
Então coloca por favor o primeiro versículo, Daniel capítulo 1, verso 8, para os irmãos acompanharem ali. Olha só, Daniel assentou no coração, ele desejou, ele pôs no coração, porque quando está no coração é algo mais profundo. Quando você quer algo, mas não está ainda no coração, é algo raso, é algo que não está ainda definido. Mas quando é apacentado no coração, é porque você está já decidido. Então ele decidiu, no coração, não se contaminar, olha, com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele estava preso, condenado a servir para o reinado da Babilônia. Mas, no entanto, irmãos, ele decidiu por si mesmo a não se contaminar com as iguarias do rei. O rei determinou uma porção para que eles comessem e bebessem, para ficarem fortes, para ficarem inteligentes, para serem bem nutridos. E ele já era da linhagem grande de Israel. Ele era filho de gente nobre, e foi ele escolhido, e também Sadraque, Mesaque e Abednego foram com ele escolhidos. E interessante, irmãos, é que ele deseja não se contaminar. E eu tenho comigo que é uma das maiores decisões da vida de um homem, é ele fazer a escolha de não se contaminar com o mundo. Porque nós vamos ver aqui, quem conhece essa história sabe como foi tratado esse assunto com Daniel. O chefe mordomo, que dava essa porção para esses rapazes, para esses jovens, se ele não desse ou acontecesse alguma coisa, ele era condenado à morte. E Daniel pede para não participar dessa porção. E ele diz: olha, eu tenho preocupação em fazer isso, porque o rei pode pedir a minha cabeça. Aí ele vai e diz assim: olha, me testa, eu e os meus irmãos e amigos, irmão porque são da mesma linhagem, só 10 dias. Se depois dos 10 dias você olhar para o nosso semblante e perceber que nós estamos diferentes dos demais, aí você volta com a porção. Aí eu passo a alimentar da porção do rei. Mas me testa 10 dias. E diz a palavra, irmão, que o Senhor deu graça para esse eunuco aceitar essa proposta. E afastou a porção de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E no final dos 10 dias, quando foi ele apresentar aqueles jovens para Nabucodonosor, ele olha e diz que aqueles jovens brilhavam mais do que os outros. Glória a Deus. Eles estavam mais gordos, o rosto mais brilhante, mais bonito, um semblante bonito. Aleluia. Irmãos, trazendo para os nossos dias, a pessoa que separa a sua vida e não se contamina com as coisas do mundo, a tendência é ele ter um brilho diferente. Você pode perceber que a igreja, ela tem um brilho diferente. O homem crente, ele tem um brilho diferente do homem ímpio. A mulher
crente tem um brilho diferente da mulher ímpia. Ali na cidade de Porá tem um estádio onde faz festa, e o comandante da polícia deu um testemunho lá na igreja um dia, quando eu estava lá visitando. Ele disse: olha, festa de crente é totalmente diferente de festa de ímpio, porque é um lugar público, onde aluga para crente e aluga para ímpio, onde faz culto, congresso, e aonde faz festas, carnaval, tudo que pode fazer. Ele disse que quando é os crentes, no outro dia, primeiro que eles não têm trabalho nenhum durante a noite, durante a guarda, o serviço, não tem briga, não tem nada, eles não têm, pode escalar bem menos polícia, com uma viatura lá para pôr. Mas quando é do mundo, pode pôr muita viatura cercando e separando briga, levando gente para dar depoimento, e no outro dia caco de garrafa, até sujeira que não acaba nunca mais. Então a diferença, ela é gritante. O homem que separa a sua vida para Deus e não se contamina com as coisas do mundo é diferente. Tem um outro ponto, isso não sei se é verdade, mas tinha alguns homens que ficavam assim perto da igreja, tomando uma bebida, e sempre que terminava o culto, as mulheres crentes passavam, né? E um comentava com o outro: eu ainda vou namorar essa crentinha aí, ainda vou namorar essa crentinha. Quer dizer, ele está lá no mundo, mas está de olho em ninguém? Nas crentes. Por quê? Porque crente, irmãos, carrega o nome de virtuosa. E homem, ele faz a farra que quiser, mas na hora que ele quiser um compromisso, ele quer uma mulher séria. Para ele quer uma mulher séria, mas ele quer, enquanto está fazendo só farra, qualquer uma serve. Mas na hora que ele quer escolher algo para viver, para ter uma vida, uma família, construir um lar, irmão, aí ele quer uma mulher virtuosa, né? E lá no mundo ele não estava achando e dizia: eu vou namorar essa crente. Mas quando nós somos pessoas separadas, a Bíblia diz que Daniel, por se separar e ter sido achado graça na presença do rei Nabucodonosor, diz a palavra que ele foi cheio de sabedoria. Amém. E Deus deu a ele dons de interpretação de sonhos. Sabe o que acontece quando o homem é separado para Deus e não se contamina com o mundo? Ele adquire sabedoria. A sabedoria vem do alto. Aleluia. E dá dom aos homens. Quem é separado, irmão, quem tem uma vida com Deus, é batizado com o Espírito Santo, é cheio da virtude, do conhecimento, da graça, tem dons. E diz a palavra, irmão, que Daniel tinha dons. E esse conto que eu estava contando para os irmãos, o jovem aproximou-se da irmã e convidou ela para namorar. Mas quando a pessoa é separada do mundo, ela não se mistura, porque o Espírito Santo dá sabedoria. E ela disse: olha, eu não posso namorar com quem não é crente, eu não posso namorar com quem não é da minha igreja, que tem o mesmo segmento que eu. Aí ele logo disse: não, então eu vou lá conhecer a sua igreja. Ele estava interessado, né, na irmã, porque o mundo tem todo tipo, irmão, de ciladas, de golpes. E ele marcou um dia, falou que dia, está no domingo, não, então vou lá, vou conhecer a igreja.
e veio conhecer a igreja, irmão. Uma hora que o pastor fez o apelo, quem queria aceitar, ele foi o primeiro a levantar a mão. Eu quero aceitar, eu quero ser crente, para namorar, hein? Aí ela aproximou dela, terminou o culto, aquela euforia. E agora, irmão? Aceitei, mas ela pode namorar? Ela disse: ei, ainda não. Crente, irmãos, que não mistura com as coisas do mundo, ele tem sabedoria. Ele não vai caindo de gaiato, ele não entra não toma decisões erradas, não, irmão. As decisões são acertadas. Ela pega e diz: olha, você tem que primeiro passar por um discipulado, você tem que ser batizado. É só depois que você for batizado que a gente pode, namorar. Não tem como ir namorando assim, não. E lá, tá. Aí já procurou logo os irmãos, como é que fazia para discipular, quem que discipulava, procurou o pastor, marcou o discipulado de 3 ou 6 meses, o primeiro era 6, e passou pelo discipulado e tal. Agora eu quero batizar, o mais rápido possível, eu quero batizar. E foi batizado, nem saiu da água direito, não, já molhado, antes de trocar a roupa, eu já queria namorar. Irmã, agora nós já pode namorar? Já batizei. Você aceita o meu pedido de namoro? Ela falou: oi, irmão, ainda não. Nós vamos ter que orar, esperar um pouquinho e ver se primeiro o senhor foi mesmo batizado, se o senhor foi convertido. Se você foi, automaticamente você vai receber o Espírito Santo, você vai ser batizado. Irmão, aí demorou um pouquinho. E ele tentava, ia lutar. Só que nesse meio tempo, o Espírito Santo convenceu ela a ser crente de verdade, porque Deus não vai derramar do seu Espírito sobre alguém que está tentando enganar. Pode enganar, irmão, mas Deus não engana, Então, com o tempo que ele foi ficando ali na tentativa, e todo culto que tinha de oração ele estava presente, e buscando o batismo por Espírito Santo, naquele fervor, naquele negócio, querendo namorar. Foi passando o tempo, que o Espírito Santo não chega quando a gente quer, só vem quando Deus quer. E ele se converteu de verdade, e depois que ele se converteu é que começou então um relacionamento. Mas quando a pessoa não tem, irmãos, essa separação e se contamina com qualquer coisa, já vem um outro exemplo ao contrário, de uma irmãzinha também, jovem na igreja, e chega um desses espertões, e quer namorar com ela. E ela queria já namorar de imediato. E a mãe: minha filha, espera um pouquinho, não. Chegou agora na igreja, dá um tempinho, depois você começa o namoro. Não, mãe, eu tenho que pegar rápido, porque senão a outra pega. Irmãos, tem crente que não se preocupa com as decisões, não assenta no coração primeiro o desejo real do que querem. Não tem sabedoria, porque a sabedoria que vem de Deus não vem de qualquer forma. Você tem que ter uma vida separada. Você não pode estar contaminado com as coisas desse mundo e achar que vai receber de Deus alguma coisa. Não, eu tenho que namorar, porque senão outra vai na frente e pega. E aqui na igreja não tem como fácil, não. O negócio na igreja também é difícil. Só está tendo mulher, não está aparecendo fácil, não. O primeiro que apareceu tem que ir. Mas quem que pensa assim? É quem não tem conhecimento, não tem visão de Deus. Aí o que acontece? Namora e passa um dia grávida. Aí passa mais um dia o olho roxo, apanhando do cidadão. Mãe, não aguento mais. Agora você vai aguentar.
Agora você vai aguentar. Eu te falei que ele não era certo para você esperar, para você avaliar, para você ver direito, mas você não quis me ouvir. Eu cheguei a falar para você que ele não era para ser seu marido, mas você quis casar com ele. Ah, mãe, e agora? Agora ele é teu marido. Não era para ser, mas você casou, então agora ele é o seu marido. E vai viver um sofrimento, talvez longo, irmão. Passa por um processo de sofrimento muito grande. Por quê? Porque não tem distinção entre o santo e o profano. E quem está nessa condição na igreja está correndo um grande risco. Quem não procura se separar e não se contaminar com as coisas desse mundo, está dentro da igreja, mas não está imune de um sofrimento grande. Porque a igreja precisa ser separada, ter brilho, ser diferente. Nós fomos escolhidos para brilhar no meio de uma geração corrompida. Nós precisamos de vencer para que a glória de Deus seja manifestada na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu relacionamento com o marido, com a mulher, com os filhos. Nós só vamos obter esse êxito quando nós nos separarmos para Deus. Aleluia. Ter uma vida separada para Deus. Aí Deus terá o prazer de manifestar na minha vida a sua glória. Glória a Deus. Quantos vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Separação. Mas o que está acontecendo? A maioria até que está firme, mas alguns, irmãos, ainda estão misturando, fazendo uma mistura entre ser separado para Deus, mas continua com o pé na igreja e um no mundo. Irmãos, nós nunca tivemos um tempo de tamanha facilidade para nós nos vermos misturados com o mundo. Nunca houve um tempo igual esse. Por quê? Porque a tecnologia, irmãos, é algo tão veloz, mas tão veloz, que você abre um celular e já começa a ver coisas que contaminam. Ah, pastor, então o crente não pode ter celular? Pode. Mas o que nós queremos aqui, irmãos, transmitir para você, é que você, como cristão, precisa decidir assentar no seu coração como um adolescente, por nome de Daniel. Era um adolescente, irmãos, e ele assentou no coração o desejo de não se contaminar. Isso é você, é eu. Não é Deus que vai fazer por mim. O celular quem comprou para você foi você. É você que compra. É você que tem agora que saber separar a sua vida da podridão do mundo. Aleluia, Deus. Um crente pode ir em Caldas Novas no tempo de carnaval? Pode, mocinha. Pode. Faz um congresso lá e me chama para ir pregar, ué. Eu vou lá pregar para lá, no tempo do carnaval, no dia exato da folia. Eu vou para a igreja, irmão, pregar, porque é um congresso de crente. Agora, o que eu tenho que fazer é não misturar com o carnaval e ir para a igreja, ou depois da igreja com o carnaval. Ô, gente, é o que está acontecendo. Depois do culto,
sambadinha. A decisão é nossa. É eu que faço a escolha. Não quero me contaminar. Mas não era algo muito fácil não. Porque o eunuco tinha que dar ração para ele. E se não desse para ele ficar forte, gordinho, bonito, ele perdia o pescoço, a cabeça. Mas Deus deu graça. Quando você decide, Deus dá graça. E Deus te enche de sabedoria para você vencer os obstáculos. E te dá mão. Mas hoje, me perdoe falar, como eu estou dizendo, não é todos, mas tem gente que é tão misturado que ele começa a forçar os dons. Ele não tem separação, ele não tem vida com Deus, mas ele tem dom. Dom de língua estranha, tão estranha que nem Deus conhece. Ele inventa uma língua aí e sai falando. Dons de profecia. Irmão, o que a igreja tem sofrido com o tal dos irmãos que têm dom profético. Eis que assim diz o Senhor. E a palavra de Deus está dizendo: ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando eu não estou dizendo nada. Cuidado, irmão, porque o que tem de gente que fala que é Deus que está falando, mas não é. Por quê? Porque não tem vida separada. Irmão, a coisa mais difícil que eu acho na minha vida ministerial é eu conhecer o cidadão ou a cidadã e sei que ele não tem uma vida com Deus e ele vem profetizar para mim. Eu creio que toda a igreja também sente na hora. Por quê? Porque você sabe que ele está vivendo uma vida dissoluta com a família, com mulher, com tudo, não tem nada a ver com nada, mas é profeta na igreja. Fui convidado para ir num culto lá. Quando eu chego lá no culto lá, o Espírito Santo diz para mim: o marido bate na mulher. Mas não era para mim envergonhar ele, não, só para mim saber. Mas o homem, irmão, que o Espírito Santo estava me falando, e o culto era na casa de um presbítero, tá certo? E quando ele estava na igreja, irmão, orava e sapateava, falava em língua estranha. Mas Deus estava me fazendo ver, para mim entender, irmãos, que tem gente que mesmo estando no altar, não tem vida separada com Deus, mesmo tendo o nome de obreiro, mas não tem vida separada com Deus. E isso é que tem trazido vergonha para o Evangelho e manchado o nome do Senhor, por causa daqueles que não fazem diferença entre o que é santo e o que é profano. Não estou dizendo que é a maioria, nem estou dizendo que é que tem, estou dizendo que em alguns lugares está acontecendo. Pessoas forçando dons, pessoas que não têm vida com Deus, mas quer dom, que é batismo com o Espírito Santo. Você já viu aqueles que têm dom de revelação e de interpretação? Pois é, tem alguns irmãos que, se você estiver conversando com um outro aqui e contar um sonho para ele, você estiver passando perto, você está contando um sonho para ele, eu passando aqui perto, eu paro. Como é que é? Como é que é mesmo o sonho? Não,
é. Inclusive no livro lá dos sonhos fala que quem sonhou com cobra e a sogra vai morrer. Dons. Está cheio de revelador aí, irmão. Pior do que o fugioca. Revela tudo. Se você contar um sonho para alguém, ele já sabe o que é. Ele te conta tudo, porque eu tenho um livrinho de sonho lá, de interpretação, ou quando não tem também ele inventa. Mas dom, irmão, é dado por Deus. E para quem tem vida com Deus. Pregações, né? Que tem de pregador sem mensagem. Meu Deus. Ele não tem vida com Deus, irmão. Não separa a vida dele para poder fazer. É uma vergonha, irmão. O obreiro fica o dia inteirinho na internet vendo coisa que não deve vem pregar. Ou quando vai pregar, pega uma mensagem já pronta, escrito tudo num papelzinho, e lê tudo lido, tudo memorizado de alguém que pregou, pegou imitando o outro. Eu já vi pregador que veio pregar e contou até o mesmo testemunho que o outro pregador contou lá na internet. Falando que era ele, porque o outro também contou, ele contou a mesma coisa. Separação. Daniel assentou no coração não se contaminar. Que possa Deus despertar a igreja e sentir desejo, porque essa obra ela é carente. Aleluia. Vou repetir, essa obra ela é carente. Carente de obreiros, carente de mensagens, carente de orações. Nós somos carentes de louvor, de tocador. E muitas das vezes Deus quer te usar, Deus quer fazer de você uma atalaia. A obra está carente e precisa, mas precisa de você decidir e dizer: Deus, conta comigo, a partir de agora, de hoje, eu quero mudar a minha trajetória perante o Senhor e o meu ministério. Eu quero ser um vaso, quero ser um instrumento, eu quero separar a minha vida para o Senhor. Não quero mais me contaminar, não quero ver mais pornografias, pegar celular e ficar mandando mensagem, conversando. Irmãos, tem amizade que tem que ser cortada, tem amigo que é um perigo, tem mulher que não tem diálogo com o marido, mas com um amigo parece um papagaio falante, e tem assunto para tudo. Tem homem que não conversa com a mulher, do jeito que ele chega em casa do serviço, ele entra no banheiro, deita na cama e dorme, mas pega ele no celular para você ver um negócio. Casar amizade com a colega do trabalho, é isso que impede, irmãos, é isso que destrói. Mas Daniel, ele separou, ele não se contaminou. Tocadores, né? Tocador, pregador, obreiro, tem que separar a vida, irmão, para brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, quando Nabucodonosor bate o olho, diz: eles estão mais formosos e o rosto brilha mais do que todos. Separa a sua vida, não se misture com as coisas do mundo, e Deus vai te honrar. Glória a Deus. Amém? Essa palavra não é muito da glória a Deus mesmo, não é porque dia da palavra pastoral, irmão, é um pouquinho diferente, né, do glória a Deus e aleluia, porque eu tenho uma missão, irmãos, de levar você para o céu comigo. Aleluia. Eu quero você comigo, eu quero estar com você lá no céu. Aleluia. Glória. E se eu não falar, irmão, quem falará? Porque quando vem no domingo o pregador, ele vai falar, vai
enaltecer, vai falar do batismo com o Espírito Santo, vai falar da chave que Deus está te dando, vai falar de muita coisa, mas só não vai falar da separação do mundo, da contaminação do mundo. Mas eu tenho a obrigação de te falar. Aleluia, Jesus. Daniel capítulo 6, por favor, verso 10. Glória a Deus. Vamos ler. Daniel, pois, quando soube que isso estava assinado, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos a orar, e orava, e dava glória a Deus, como também antes costumava fazer. É 6:10, né? Se quiser deixar aí, deixa aí para a igreja acompanhar. Veja, irmãos, que quando essa parte aqui vai falar de quando o rei é dito ali um edito, travando, né, a situação daqueles irmãos, não podendo fazer, porque Deus foi dando graça a Daniel. Daniel foi ficando bem no reino, porque Deus era com Daniel, um homem separado para Deus, Deus vai honrar, e ele foi crescendo. Mas aí surgiu a inveja. Irmãos, qualquer um na igreja que desenvolver, pode ter certeza, vai ter inveja. Qualquer um que desenvolve no ministério tem inveja. E Daniel começou a ser perseguido. Eles disseram: vamos arrumar um meio de pegar Daniel. Mas um deles disse: olha, nós podemos tentar fazer o que quiser, Daniel não tem falha perante o rei. Ele não tem falha, ele é um homem íntegro. Mas então vamos fazer uma armadilha para ele? Vamos fazer uma armadilha para ele. Vamos pegar ele no assunto concernente ao seu Deus. Ah, menino, agora não é pegar ele. Mas aqui está dizendo, irmão, que quando Daniel ficou sabendo do edito, esse edito era que nenhum homem, porque eles sabiam que Daniel orava, eles sabiam que Daniel buscava a presença do Deus de Israel. Aí ele forçou o rei a criar um edital que proibisse qualquer homem de dobrar os joelhos e orar a qualquer Deus, ou fizesse qualquer petição que não fosse ao rei. E o rei achou aquilo interessante, né? Legal, vou fazer esse negócio, está me exaltando muito, né? O povo tudo vai dobrar diante de mim e tal, não pode dobrar diante de mais ninguém. Então nós vamos pegar ele. Fizeram uma armadilha para pegar ele. E aí saiu o edital. Mas olha lá para você ver. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, já estava pronto, decretado, olha o que ele faz. Ele vai orar 3 vezes ao dia, punha-se de joelho e orava e adorava a Deus. Deixa eu te falar um negócio. Qualquer lei do país que for editada, para nós cristãos, nós temos que obedecê-la, até o ponto em que ela não fira os princípios da lei de Deus. Glória a Deus. Porque eu sirvo a Deus e não ao homem. Aleluia. Então qualquer lei dos homens eu estou sujeito a elas, mas desde que elas não firam os princípios da palavra de Deus. Daniel não se curvou. Daniel, ao ficar sabendo do edito, ele vai a orar, irmão. Aí que eu dobro o joelho mesmo. Mas ali está dizendo que não foi só nesse momento que ele foi orar. Daniel tinha costume de orar. Aleluia. Glória a Deus. Oxalá que toda a igreja gostasse de oração. Glória a Deus. E se decidisse a pegar a oração. Glória a Deus. Oração é algo tão extraordinário, irmão. Aleluia. Eu vou contar um negócio para os irmãos. Ela pode não me livrar das ciladas. Ela pode não
livrar. Porque aqui está dizendo que ele foi orar e foi pego, e foi condenado à cova do leão, dos leões. Interessante, irmão, é você falar de Daniel entrar numa cova, mas você não se sente assim muito convencido, nem comovido, porque você leu que ele entrou, mas você leu que ele saiu. Aleluia. Agora o duro, irmão, é viver o momento em que eu estou entrando na cova e não sei se vou sair. Eu não tenho leitura da minha biografia, eu não sei ainda como vai ser o leão na cova comigo. Irmão, esse que é o processo. Mas olha lá, ele foi orar, ele tinha o costume de orar. A oração vai te livrar na hora da cova. Eita glória! Você ora hoje, irmão, e não está sabendo de nada, mas Deus já está preparando a sua vitória. Aleluia. Você orou não sei quanto tempo, vou te falar, mas você já até esqueceu do que você orou. Oh, aleluia. Um dia você chorou na presença de Deus, falou: Deus, salva, Deus, liberta meu filho, faz isso, faz aquilo, mas passou tanto tempo que você esqueceu, mas Deus não esqueceu da tua oração. Aleluia. Deus não esquece de nós, Oh, e não esquece daquele que ora. Quem tem ouvidos, ouça. Vou te revelar algo tão profundo, irmão, que talvez você não ouça nunca mais na sua vida. Quando você vê um problema, irmão, na sua casa, na sua vida, no seio do seu convívio familiar, em qualquer área da sua vida, e você não ora, você ainda não entrou na batalha. Você só entra na batalha quando você ora. Aleluia. A oração é a arma do crente para vencer marido ruim, mulher ruim, patrão ruim, vizinho, problema, dificuldade, enfermidade. Tudo está relacionado à oração. Glória a Deus. Tudo na sua vida está relacionado à oração. Aleluia. Mas sabendo disso, o inimigo, irmão, Glória a Deus. ele tem tirado o apetite Oh, Deus é verdade. da igreja orar. Aleluia. O que tem de gente, irmão, que fala de oração, mas não ora. Mas eu vou te dar esse exemplo de Daniel para você entender algo. Aleluia. Glória a Deus. Daniel orava, era costume de orar, não pôde revogar o decreto do rei, foi condenado à cova. E diz a palavra que o rei era afeiçoado com Daniel, Aleluia. e até tentou livrar, fazer um meio lá de não jogar ele na cova, mas como já estava escrito e não tinha jeito de voltar atrás, então ele lançou Daniel na cova. Mas antes de levar Daniel na cova, ele conversa com Daniel e diz: Daniel, porventura esse teu Deus, que você ora, que você clama, não poderia te livrar dos leões? E quando lança Daniel, diz a palavra que o rei cai o semblante, entristece muito e põe uma pedra, e diz que naquela noite o rei foi orar em favor de Daniel, e diz a palavra que nem amanheceu o dia direito, já estava o rei lá na porta da cova dos leões, com o ouvido na pedra, e disse: Daniel, Glória a Deus. porventura podes me ouvir? Oh, aleluia. E Daniel responde: o Deus dos céus esteve comigo e não teve dano nenhum com a minha vida. Oh glória! Deus pode não te livrar da cova, mas vai te livrar do leão. Ele vai rosnar
querendo ir. Mas quando um dá um mexido, o leão da tribo de Judá diz: ei, é assim que acontece com o crente, irmão, que ora. Pode até ser lançado na corda. Glórias, aleluias, aleluia. O marido pode até ir embora, mas ele volta. Ele volta. As coisas podem estar difíceis, porta fechada, mas ela abre. Porque no momento em que a voz do Senhor determinar, irmãos, não há impedimento, não há barreira, não há quem resista. Disse o anjo, perguntando a Sara: porventura algo difícil para Deus? Ora, nada é difícil demais para Deus. Se Deus determinar, se Ele der ordem, acontece. Nada vai impedir. E não é quando você vê o vento favorável, não, irmão. E nem quando você vê luz no fim do túnel também não. E nem saída de escape. A palavra diz que a cova era fechada e só tinha uma entrada. Daniel não entrou tranquilo, não é porque ele disse: não, tem uma saidinha de escape lá no alto. Na hora que o leão vier, eu penduro na corda lá, seguro, subo numa pedra, eu vou escapar. Aleluia. Não, irmão. Mesmo que você não veja luz no fim do túnel, mesmo que você saiba que não tem porta de escape, mesmo que o avião que você esteja, aquela janelinha que é para abrir de emergência, foi um lado que está enterrado, querendo Deus, nada pode impedir a sua vitória. A vitória daqueles que oram. Glória a Deus. Glória a Deus. E oração, ela não tem ciência, irmão. Aleluia. Ela não tem ciência. O que precisa é só falar. Porque tem gente, irmãos, que quando vai orar, ele usa palavras de tudo quanto é jeito, né? Excelentíssimo, poderosíssimo, bonitíssimo Deus. Fala tanta coisa linda, só não fala o que quer. Fica falando, elogiando, fazendo, e Deus está dizendo: ô minha filha, fala logo. O que você quer? O que você precisa? Para Deus não existe esse negócio de oração bonita. Tem gente que para orar no microfone e não muda a voz. Oh Deus. Ele fala ali fininho, igual eu falo. Aí na hora que ele vai orar, irmão, glória a Deus, vamos orar. Ah, meu Deus, vai matar a gente de susto. Não precisa mudar a voz, não precisa orar bonito, é orar com o coração. Fala: Deus, eu preciso, reconheço, sou pó, sou miserável, me ajuda, não sou merecedor. Glória a Deus. Me visita minha casa, meus negócios. Aleluia. Fala com Deus. Glória a Deus. Deus está pronto para te ouvir. Aleluia. Oh, aleluia. E se você estiver passando por uma luta que não dá conta de falar, oh Deus, se não sair a voz, chore. Diz a palavra que Ele conhece até o teu gemido. Aleluia. Glória. Tem hora que a gente não dá conta nem de falar mesmo. É verdade. Tem hora que a gente nem geme. Aleluia. Tem hora que a gente só fica calado. Oh, glórias. Mas você acredita que na hora que Bendito seja. você leva seu pensamento, que você dobra o seu joelho, Bendito seja. se você não tiver palavra, se não tiver gemido, No nome de Jesus. Ele conhece a sua necessidade. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Ele sabe o que você quer, o que você Oh, precisa. glória. Deus fiel. Nosso Deus é tremendo, soberano, maior que tudo e todas as coisas. Aleluia. O Deus de Daniel é o meu Deus, Glória a Deus. é o seu Deus, Glória a Deus. e Ele está pronto, irmão, para te atender. A oração, às vezes a gente Aleluia. pede e quer resposta imediata, não é? Aleluia. Nós temos uma dificuldade, né, irmãos? De entender que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Você ora agora, eu te garanto que Deus já ouviu. Aleluia. Glória a Deus. Agora a resposta vem dele na hora dele, né? Aleluia. Maria e Marta, quando o irmão Lázaro estava doente, mandaram avisar Jesus. Quantos de nós também quer igual Marta e Maria, né? É o prazo da doença bater na porta, você já corre e vai falar para Jesus. Jesus, Marta também fez certinho, mandou a notícia, ó, fala para Jesus que o amigo dele está doente. Jesus, meu filho está doente. Jesus, meu, é eu, Jesus. A gente lembra de Jesus na hora, leva para Jesus na hora certíssimo. Só Ele pode. Mas também nós corremos o risco de fazer como Marta e Maria, né? Quando Jesus se aproxima da aldeia, Marta vai lá. Oh Jesus, que bom que o Senhor veio, mas chegou atrasado. Ele morreu. Quantos de nós, irmãos, que se Jesus não der a resposta na hora, parece que não tem mais jeito, acabou, murmura, reclama. E quando Jesus chega na casa, entra na aldeia e vai para casa, a outra irmã lê o texto que você vai ver que ela repete as mesmas palavras. Ah, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Muitos de nós, irmãos, queremos a resposta na hora, né? Mas Jesus chega na hora certa, Aleluia. no tempo certo, Glória a Deus. não atrasa, não adianta. Louvado seja o teu nome. Ele sabe o que ele está fazendo, Glória a Deus. Aleluia. e mesmo que ele não responda, ele está trabalhando, ele Glória. está preparando a hora certa de agir. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você acredita nisso? No tempo de Deus, a sua vitória vai chegar. Aleluia. Em nome. Só não desista de orar. Glória a Deus. Continue orando, Aleluia. continue falando com Deus, pedindo, clamando, e a vitória é certa. Aleluia. Sem oração não dá. Sem oração não tem vitória. Amém? Põe no 12, 10, 12. São lições tão importantes, irmãos. Glória a Deus. Não se contaminar, ter uma vida de oração. Aleluia. E agora, já no final, Daniel já mais maduro, né? Olha o que ele vai fazer. Então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Aleluia. E eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Olha só, irmão. Depois de Daniel separar a vida, ser um homem dedicado à oração, agora ele vai buscar conhecer a Deus.
Quantos crentes, irmãos, às vezes é separado, né? Não contamina com as coisas da vida, do mundo. Quantos crentes que é de oração, mas fica estagnado, né? E não procura mais conhecer a Deus. Do tamanho que eu estou, tá bom. O ministério que eu tenho já chegou. O que eu faço já está perfeito. Não preciso de mais nada. Mas a vida, irmão, ela é sucessiva a tantas coisas. A tantas coisas. Veja, irmãos, que é o tempo todo da nossa vida é luta, é luta. Daniel, quando estava lá no princípio, adolescente ainda, passa um pouco, depois que ele é achado graça diante do rei, vem também a aflição da morte, irmãos. O rei tinha mandado matar os sábios, mas ele foi lá e deu a interpretação do sonho e garantiu a vida. Agora, no final, nós temos que buscar conhecer a Deus. Daniel, ele estava já bem no reino, já tinha vivido bastante, uma condição boa, né? Mas agora, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que a partir do momento em que ele assentou no coração conhecer a Deus, foram ouvidas as suas palavras. Irmão, não adianta você ser crente 2 anos, 10 anos, 20 anos, e quando chegar lá na frente, você falar com Deus e ele não te ouvir mais. Mas eu era de oração, eu era de cantar, Deus me usava na revelação, Deus fazia, eu era isso, eu pregava. A minha Bíblia, irmão, diz que Deus é, eu não era. E nós também não podemos entrar nessa onda de que eu era. Nós temos sempre que ser. Eu sou. Eu cantava, não, eu canto. Eu pregava, não, eu prego. E pode ser na adolescência, pode ser quando você já está adulto, e pode ser na velhice. Aleluia. A minha Bíblia diz que os velhos também darão frutos. Não tem tempo velho para Deus, não, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não tem tempo difícil para Deus, não. Aleluia. Difícil é para mim, que fico pondo dificuldade como Moisés pôs, né? Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, vai no Egito, vou te usar para libertá-los. Ah, Deus, uma outra. Eu estou velho, fiquei fugindo aí pelo deserto, e o vento do Oriente acabou com a minha voz. Eu não canto mais não falo mais, dou conta não. Uma outra. Muitos de nós ficam pondo desculpa, irmão, e inventa tanta coisa. O culto é quinta, domingo, mas eu arrumo tanta coisa para fazer. E a igreja carente e necessitada. Mas cadê quem ora? Cadê quem prega? Cadê quem toca? Cadê quem canta? Mas ninguém tem o compromisso de dizer: ei, conta comigo, Deus. Eu não sou lá muito aparente nem muito bonito, mas eu sou cantor, cantora, sou tocador, sou tocadora, sou pregador. Usa-me. No final, Daniel buscava conhecimento. Não tem nada mais importante na nossa vida do que conhecer a Deus, irmão. Aleluia, Senhor. Primeiro, que ninguém conhece a Deus o suficiente. Pode buscar conhecer a Deus cada dia, irmão, porque cada dia você vai descobrir uma coisinha a mais. A Bíblia diz que Deus se renova cada dia. Aleluia. O que eu aprendi ontem, eu posso aprender amanhã, hoje, lendo, buscando.
adquirindo bons livros, que tem crente que é tão cabeçudo, não, eu quiser aprender, está na Bíblia. Tudo bem, irmão, então leia a Bíblia, coma a Bíblia. Mas se você quiser uma ajudinha, pode, busca bons livros, estuda. Pastor, mas a minha idade, ainda vou comprar um livro para poder aprender alguma coisa? Tenta, irmão, faça isso, para você ver se Deus não pode te usar. Aleluia, Senhor. Glória. Só faça para ver se Deus te usa ou não. Aleluia. Se dedique ao conhecimento do Deus que você serve, Glória a Deus. para que você seja ouvido. Tem coisa melhor do que falar com Deus e ser ouvido? Lá está dizendo, olha, desde o primeiro dia que você propôs no coração me conhecer, eu já comecei a ouvir as suas palavras. Glória a Deus. E vim trazer resposta por causa das tuas palavras. Aleluia. Tem coisa melhor não, irmão. Aleluia. Conhecer Deus. O altar é lugar de se revelar a glória de Deus. Aleluia. Aí chama o irmão para dar um testemunho. Tem dificuldade de dar testemunho. Chama o irmão para cantar. Chama muito. Chama o irmão para ler a palavra. Tudo errado. Não põe um acento, não põe uma vírgula. Quem está daí tem que decifrar, porque não sabe nem o que o obreiro está falando. Não sabe posicionar um microfone na boca. Não tem conhecimento, irmão. Vai pregar, não busca pelo menos ler, saber o que ele vai pregar. Tem gente que fala assim, né? Eu não sou cantor, não vou cantar para Jesus. Mas nem ensaio também não. Irmão, eu sei que você vai cantar para Jesus, mas quem vai ouvir é Deus. O problema é esse. Aí a igreja que vai ouvir, irmão. Aí a pessoa nem ensaia. Vou cantar para Jesus, não, irmão? Vai cantar para Jesus? Então faça melhor. Aleluia. Prepara, faz bem feito. Conheça o hino que você vai fazer, velho. Tem gente que vem cantar, mas não sabe o hino que está cantando, fica mexendo com a boca. O hino é tal, então eu vou cantar ele, velho. Vou aprender ele para poder cantar, velho. Mas nós estamos vivendo um tempo tão light, irmão. Não precisa mais separar a vida, não precisa mais orar, e nem ter conhecimento também não, de Deus não, para quê? Inclusive tudo que eu for falar aqui, os irmãos já sabem mais o que é. Qualquer versículo que eu for ler, vai falar nesse versículo de novo. Aonde que eu vou pregar aqui que outro já não pregou? Como que eu vou arrumar algo aqui que ninguém nunca ouviu? Mas dependendo do que você fala e na unção que você tiver, faz diferença. Aleluia, Deus. É diferente, irmão. Glória a Deus. Vem 10 pregar, mas quando você prega, faz a diferença. Aleluia. Porque você é separado de Deus. Você é homem de oração, mulher de oração. Quando vem aqui no culto, irmão, a glória de Deus é vista. Aleluia, Jesus. Tem gente que é profissional, mas não é ungido. Vem cantar, sabe até fazer assim, ó. Sabe mexer com o microfone, sabe? Fazer gesto. Mas não tem unção nenhuma, irmão. Tem gente que tem um vozeirão que parece que vai estrondar o mundo. Tão bonito que é, canta lindo. Mas só não toca no coração da gente, né? Pregador sem mensagem, cantor que não tem unção é igual tempestade. Dá tanto raio, tanto trovão, mas água que é bom, nada. Assim são aqueles que não têm vida separada, aqueles que não oram e que não conhecem o que fazem. Tem gente achando tão fácil pregar, irmão,
que acha que pregar é só vir aqui pegar o microfone e falar tanta besteira. Eu fui convidado para ministrar ali na cidade de Porá, num congresso. Eu ia pregar no domingo e tinha um pregador que ia pregar no sábado. Eu fui logo no sábado também para me ver como é que era a festa, ouvir a mensagem. Aí chega lá, o homem vai e diz assim: a paz do Senhor, irmãos. Uma vozona bonita. Eu falei: oh meu Deus, nem voz eu tenho. Pensei. E o homem disse assim: eu vou contar primeiro minha história e tal. Eu sou professor de história na faculdade, não sei aonde. Vou contar uma história para os irmãos da Bíblia. Eu falei: Jesus, olha só, pregador para ir num congresso, o povo tudo esperando uma mensagem de Deus. Me contratam um profissional, um professor de história para me contar história. Eu lá quero ouvir história, irmão. Quem aqui que veio na igreja para ouvir história? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Você não veio aqui para ouvir história, conto de carochinha. Aqui você veio para ouvir a palavra de Deus. E para ministrar a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Você tem que falar a palavra de Deus. Glória a Deus. E é disso que Deus está à procura, de homens e mulheres que separam suas vidas, que não se mistura com as coisas do mundo. Está à procura de homens e mulheres que oram, de mulheres e homens que buscam conhecimento de Deus. Aleluia. É desses que está à procura. E qualquer um de nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Qualquer um. É só colocar no coração o desejo de ser, de fazer, Glória a Deus. e Deus vai te usar. Você acredita nisso? Eu creio, irmão, eu creio que Deus pode te fazer mais do que você já foi, e está aí parado, está aí parada. Deus pode te fazer muito mais. Deus pode, e você que ainda não fez, que nunca cantou, que nunca pregou, que não sabe se chamar para ler a Bíblia e não lê, porque eu não sei ler, não sei, Deus faz. Só para me orar pela sua família, eu vou te dar só mais um testemunho. Está aí minha mulher que é prova. Eu fui congregar numa igreja, eu não era pastor, eu era presbítero. Eu estava lá, sentado lá, junto com os presbíteros. E tinha um presbítero lá, um senhorzinho. Ninguém usava o irmão para falar, nem para ler Bíblia, nem para nada, nem para dar uma saudação. E o senhorzinho ficava lá. E aí, quando foi um dia, eu perguntei assim para ele: irmão Francisco, o senhor tem leitura? Ele disse: só para mim e Deus. Eu falei: como assim? Ele falou: só leio a Bíblia. Eu falei: como que é? Ele falou: só leio a Bíblia. Se você der qualquer outra coisa para ele ler, ele não sabe ler. Mas se você der a Bíblia para ele, ele sabe ler. Ele aprendeu a ler a Bíblia. E lê a Bíblia igual eu li, eu leio. Ele lê normal, não lê soletrando assim. No terceiro ano de Ciro, o rei da... Não, ele lê normal, igual eu estou lendo. Aí dá outra coisa para ele ler, ele não sabe ler. Mas Deus deu a sabedoria para ele ler a Bíblia. E aí, irmãos, estou lá no púlpito sentado, ele também. Quando é fé, eu vi ele levantando assim. Uma irmã tinha saído assim, ele saiu na porta de casa assim, marchou atrás dela lá assim. Quando ela ia rodeando o muro assim, ele alcançou. Ela falou: irmã, o que foi? Não, estou indo embora, minha menina está com dor de dentro, está chorando, está doendo demais. Eu falei: não, irmão, você está no lugar certo. Você está na igreja, o médico dos médicos está aqui. Volta comigo lá, eu vou ungir a sua menina, você vai ouvir, agora vai ser a palavra. Deus vai curar a sua filha. Trouxe ela de volta, veio aqui, pegou o óleo, saiu lá fora de novo, ungiu a menininha, passou um pouquinho, a mulher voltou, sentou a menina lá, assistiu o culto todinho. Quando foi embora, eu perguntei para ele, ela falou: não, ela sarou. Deixa eu te falar algo.
Às vezes você pode não ser visto nem usado, às vezes o pastor já não, é velho, não serve, mas para Deus você serve. Aleluia. Os que são usados, que pregam, que tem, não viu, não percebeu a menina passando mal, mas ele viu. Por quê? Porque ele estava atento, ele estava ali sabendo por que ele estava ali. Mas tem obreiro que não sabe nem para que senta ali, não sabe da função, não sabe o que faz, mas ele estava atento. O senhorzinho, já de idade, veio, orou, ungiu, não serve para ficar lendo na igreja, não serve para ficar pregando, não serve para nada, ninguém vê, porque hoje em dia os velhos já não estão servindo mais mesmo, né? Os pastores só estão usando gente nova, os que falam bonito, mas os ungidos de Deus às vezes pode ser um velhinho, né? Uma velhinha, né? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?